Olá, você está no canal Avançando na Matemática e eu sou a professora Cláudia Adam. Aqui, esse espaço é o espaço do beabá da matemática. Ou seja, o tema do vídeo de hoje é: quais são as situações em que eu, tendo um número com casas decimais, consigo escrevê-lo no formato de fração? E mais do que isso, mais do que saber quais são as situações que permitem que a gente escreva uma fração associada a um número com casas decimais, a gente vai ver passo a passo todas as possibilidades em que isso é possível. Fica aqui assistindo esse vídeo, aproveita, pega papel e caneta para fazer as anotações que forem necessárias, senta num local confortável, mas antes disso, dá um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e aproveita para compartilhar esse assunto aqui com todos aqueles teus colegas que você sabe que têm dificuldade. Um abraço e vamos para a aula! Nosso objetivo aqui vai ser responder a seguinte questão: como escrever números decimais no formato de fração? Será que sempre é possível? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando a gente está falando de números que exibem casas decimais, existem várias possibilidades. Uma delas, ou a primeira delas, é quando essas casas decimais elas são finitas. Por exemplo, se a gente pensar no valor 0,3718, esse aqui ele é um valor que exibe casas decimais, 4 casas decimais, o que significa que é um número finito de casas decimais. Poderíamos ter pensado em 0,25, 2 casas decimais, ou 3,18135, 5 casas decimais, ou 5,125, 3 casas decimais. O que a gente tem aqui? A gente tem 4 valores em que todos eles exibem um número finito de casas decimais. Essa é a única situação possível? Não. Podemos estar trabalhando também com elementos que exibam um número infinito de casas decimais. Exemplos disso: 3,15, 18, 25, 37, 61 e assim por diante. Ou 0,31, 18, 31, 18 e assim. Ou 2,13, 191. Ou 7,015, 372, 680 e continua. Ou 9,123, 123, 123 e continua. Ou seja, quando a gente está falando de valores que exibem um número infinito de casas decimais, se a gente olhar com atenção para esses 5 exemplos, a gente vai perceber que a gente ainda consegue dividir em outras 2 categorias. Ou seja, esses 5 exemplos que eu coloquei ali, por um lado, todos eles têm em comum a característica de possuírem infinitas casas decimais e a gente exibe isso por meio dessas reticências aqui. Por outro lado, eles têm algumas particularidades que os tornam diferentes. Por exemplo, no caso do valor 9,123, 123, 123, o que a gente nota? A gente nota que aqui, nas casas decimais, a gente consegue observar uma certa repetição nas casas decimais, ou seja, esse 123 ele está se repetindo. Também há uma repetição que a gente consegue notar aqui embaixo, olha, 3118, 3118. Ainda percebemos no último exemplo uma repetição de 91, 91, 91.
todos os exemplos que a gente colocou exibem alguma repetição? Não. No caso do segundo e do terceiro número, não há qualquer repetição. Ou seja, quando a gente pensa nas casas decimais, é possível que exista um padrão de repetição nos seus algarismos ou não. Logo, quando a gente pensa em números com casas decimais, temos basicamente 3 situações distintas e a gente precisa olhar para cada uma delas com atenção para poder saber quais delas é possível escrever uma fração equivalente e para aquelas em que isso é possível, como que a gente faz. Então, primeiro caso. O primeiro caso é quando a gente tem um número finito de casas decimais. A gente tem nessa situação que a fração correspondente para um número com finitas casas decimais é obtida considerando para numerador toda a sequência de algarismos que compõem o número, logicamente desprezando a vírgula. E para denominador, considera-se o algarismo 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Logo, se a gente tem aqui uma receita de como encontrar a fração equivalente, isso significa que se eu estiver falando de um número com finitas casas decimais, com certeza existe uma fração equivalente. Vamos então ver isso na prática. Escrever o número 0,35 no formato de fração. Então, eu tenho aqui 0,35. Quando eu pego 0,35 e escrevo no formato de fração, o que eu vou ter? Eu vou ter que no numerador eu tenho que escrever a sequência de todos os algarismos sem a vírgula. Todos os algarismos sem a vírgula. E para o denominador eu vou colocar o algarismo 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Note aqui que temos 2 casas decimais, portanto vai ser o 1 seguido de 2 zeros. Ou seja, a fração com a qual a gente está trabalhando é essa aqui, 35 sobre 100. Perceba que tanto o numerador quanto o denominador, ele é divisível por 5. Então, a gente pode simplificar isso aqui como 35 dividido por 5, 7. 100 dividido por 5, 20. Logo, o valor 0,35 é o mesmo que 7/20. Ok? Vamos fazer outro exemplo para reforçar a ideia. Eu tenho o número 1,068 e a gente quer escrever ele na forma de fração. A gente sabe que consegue fazer isso por quê? Porque tem um número finito de casas decimais. Então, vamos lá. 1,068. Quando a gente tem 1,068 e vai escrever isso aí na forma de fração, a gente fica com o numerador sendo, olha, o numerador, toda a sequência de algarismos, sem a vírgula. Então, 1,068. E o denominador vai ser o 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Aqui a gente tem 3 casas decimais, então vem 3 zeros. É possível que algumas vezes, quando vocês têm uma fração assim, que ela não é tão conhecida ou que a gente trabalha o tempo inteiro, não fique tão claro, dependendo da experiência de vocês, por qual número ela é divisível. Nessas situações, a minha sugestão é sempre vocês tentarem começar pelo valor menor. Então, vamos começar pelo 2. Será que esses 2 números, 1068 e 1000, eles são divisíveis por 2? São, né? No caso do 1000 dividido por 2, 500. 1068 dividido por 2,
vai dar 534. Podemos dividir mais uma vez por 2? Podemos, né? O que a gente fica? 500 dividido por 2, 250. 534 dividido por 2 vai dar 267. Como que eu sei disso? 500 dividido por 2 dá 250, 34 dividido por 2, 17. Então, 250 mais 17, 267. Percebam que aqui a gente já não consegue mais dividir por 2. 267 é divisível por 3, mas 250 não. Então, vamos deixar assim. Vamos agora falar daqueles números decimais com infinitas casas e que exibem um padrão de repetição. Quando isso acontece, a regrinha para que a gente possa construir a fração equivalente será o quê? Então, se o número decimal tem infinitas casas decimais, no entanto, exibe um padrão de repetição, com certeza a gente consegue encontrar uma fração. E como que vai ser construída essa fração? Da seguinte maneira: a fração correspondente a um número com infinitas casas decimais com padrão de repetição e que a gente chama de dízima periódica, ela é obtida considerando para o numerador a parte não periódica, caso ela exista naturalmente, seguida pelos algarismos que compõem o período, e disso a gente subtrai os valores que compõem a parte não periódica. E do denominador toma-se tantos noves quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Nada melhor do que a gente ver como isso funciona na prática. Então, vamos fazer uns exemplos? Antes da gente conversar aqui, a gente precisa fazer um esclarecimento. A receitinha que a gente acabou de ver de como escrever um número decimal de infinitas casas, onde há um padrão de repetição, numa fração, no formato de uma fração, ela é válida para a parte decimal de um número. Então, por exemplo, no caso aqui, tá tudo ok, a parte decimal. Olha, é para essa parte decimal. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque, por exemplo, aqui, no exercício 3 e no exercício 7, percebam que o número que a gente tem aqui, 1,00333333, isso aqui é 1 mais 0,003333. E esse último é 3 mais 0,12737373 e assim por diante. Ou seja, a gente vai usar aquela receitinha do slide anterior para transformar em fração essa parcelinha aqui. Combinado? Dito isso, agora sim, vamos à resolução. Temos aqui que escrever em fração esse valor 0,333333. Vamos começar construindo o denominador. A gente viu que no denominador vão aparecer basicamente dois elementos, ou melhor, podem aparecer dois elementos, noves e zeros. 9 está associado ao período. Teremos tantos noves quantos forem os números, quanto forem os algarismos que compõem o período. Então, vamos começar por aí. Vamos olhar para o valor que nós temos e vamos identificar o período. O período é aquilo que se repete. Então, olha, o que se repete? Esse 3 aqui. Então, significa que o período é 3. Se o período é 3, a pergunta é: quantos algarismos tem o período? Um único. Então, quantos noves teremos aqui embaixo? Um único. A outra possibilidade de algarismos aqui são zeros.
Agora, os zeros, eles estão associados à parte não periódica. A pergunta é, nesse número aqui, temos algo não periódico? Não, então não vai ter zero nenhum. Feito isso, vamos passar para construir o numerador. No numerador, lá estava dito que a gente ia olhar para os valores após a vírgula, e destes valores após a vírgula, a gente ia colocar aqui tanto a parte não periódica quanto a parte periódica. Então, tanto a parte não periódica, caso ela existisse, quanto a parte periódica. Não tem parte não periódica nenhuma, a parte periódica, que é a única que existe, acaba aqui, que é 3. E também falava assim, que a gente faria isso, que a gente faria isso e iríamos subtrair os valores que compõem a parte não periódica. Note que nós não temos nenhum valor, não temos parte não periódica, logo não temos o que subtrair aqui do lado. Então, a fração com a qual a gente está trabalhando são 3/9, que é o mesmo que 1/3. Vamos para o exemplo seguinte. Agora, de novo, vamos construir primeiro o denominador. No denominador, a gente precisa identificar quantos 9s a gente vai ter. Os 9 estão associados ao período. Período é aquilo que se repete. O que se repete? O 2. Se 2 é o que se repete, 2 é o período, 2 tem quantos algarismos? Um único. Se tem um único algarismo, vai um único 9. Agora, a pergunta seguinte. Temos parte não periódica? Ou seja, tem algo que não se repete na parte das casas decimais? Temos sim. O zero. O zero não se repete. Então, se o zero não se repete, zero não é periódico e a gente pergunta, quantos algarismos compõem o zero? Um único. Então, quantos zeros teremos aqui? Um único. Vamos para o numerador. No numerador, a gente vai colocar todo mundo até o término do período. Então, todo mundo até o término do período, 0,2. E disso a gente vai subtrair o que não era periódico. Bem, o que não era periódico era o zero. Então, vamos subtrair o zero. Logo, o que a gente tem? 2/90, ou seja, 1/45. Combinado? Seguinte exemplo. 1 mais, e agora queremos escrever isso aqui na forma de uma fração. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos trabalhar com o denominador. Vamos identificar o período. Período é tudo aquilo que se repete. O que se repete? O 3. O 3 se repete, então significa que o período é o 3. E a pergunta é, quantos algarismos tem 3? Um único algarismo. Se é um único algarismo, um único 9. Agora, a gente vai olhar e se perguntar, tem parte não periódica? Tem algo lá na parte das casas decimais que não se repete? Tem sim. Olha, esses elementos, o 00. Quantos são os elementos? Quantos são os algarismos que não se repetem? Quantos são os algarismos não periódicos? 2. Se são 2, então aqui vão 2 zeros. No numerador, vamos ter o quê? Vamos ter todos os elementos da parte decimal até o término do primeiro período. Então, 0, 0, 3, menos quem? Menos a parte não periódica. A parte não periódica ali é 0, 0. Então, aqui a gente tem 1 mais 3 dividido por 900. Observe que 3 dividido por 900, a gente pode simplificar. É 1 sobre 300. Se a gente somar aqui, 1 mais 1 sobre 300, a gente vai ficar com 301
dividido por 300. Então, já temos a fração que corresponde a 1,003333 e assim por diante. Agora, esse outro, 0,21, 21, 21, o que a gente tem? Isso aqui vai ser uma divisão entre quais elementos? Vamos olhar novamente. Começamos pelo denominador. É uma regra começar pelo denominador? Não, não é. É só a minha preferência. Vamos lá. Identificando o período. O período é tudo o que se repete. O que se repete aqui é esse 21. Se o que se repete é o 21, a gente tem que se perguntar: quantos algarismos compõem o número 21? 2 algarismos. Se são 2 algarismos, então vão 2 números 9. Vai ter algum zero aqui? Depende. Depende se existe uma parte não periódica nesse número. Existe uma parte não periódica nesse número? Não existe, porque parte não periódica é aquilo que não se repete. E aqui, tudo que temos se repete. Então, não vai zero nenhum. No numerador, vai aparecer quem? Vai aparecer todos os algarismos até o término do primeiro período. Então, ficamos com 21 dividido por 99. 21 dividido por 99, vou colocar aqui. A gente consegue fazer alguma simplificação? Conseguimos. Se a gente pegar e dividir por 3, tanto em cima quanto embaixo, o que a gente vai ter? 21 por 3, 7. 99 por 3, 33. Então, 7 sobre 33 avos é o mesmo que 0,21, 21, 21 e assim por diante. Agora, esse outro. A gente tem 0,123, 45, 45, 45. Qual é o período? O período é o que se repete. Olha, o período é esse 45 aqui, que está se repetindo. 45, que é o período, tem 2 algarismos. Logo aqui, nós vamos ter 2 vezes o número 9. Pergunta: temos parte não periódica? Temos. A parte não periódica, esse 1, 2, 3. Quantos algarismos temos ali? 3. Então, serão 3 números zeros. Agora, vamos trabalhar no numerador. No numerador, nós vamos ficar com todos os algarismos até o término do primeiro período. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E disso, vamos subtrair a parte não periódica. Então, vamos subtrair 1, 2, 3. 12.345 menos 123 é o mesmo que 12.222. E vai ser isso dividido por 99.000. Se a gente pegar isso e dividir por 2, a gente vai ficar com 6.111 dividido por 99.000 dividido por 2 vai dar 49.000. Tô perdida aqui na minha canetinha. Aqui. 49.500. Está aqui a nossa fração. Eu vou deixar como exercício esse último aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me escrevam nos comentários que eu respondo quanto que deu a resposta para a gente checar se está tudo certo ou não. Note, a aula ainda não acabou. Vamos para a última parte. Na última parte a gente vai falar do quê? Daqueles números decimais que têm infinitas casas decimais, no entanto, não há qualquer padrão de repetição. Pois bem, para essas situações, ou seja, para esses números, não é possível escrevermos no formato de fração. Essas aqui são justamente o caso daquelas dízimas
não periódicas. Se esse assunto foi importante para você, foi útil, então aproveita e curte o vídeo. Não esquece de compartilhar desse assunto para todos aqueles teus amigos que também têm dificuldade em matemática elementar. Um abraço e até a próxima aula!